Nosso convidado de hoje passou pelas principais redações de jornalismo aqui do nosso país, além de comandar também o Fantástico da Rede Globo por algum tempo. Mas nem tudo são flores. Ele nos traz aprendizados e de como entendeu que a sua missão, na verdade, estava para além do mundo corporativo como empreendedor. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes de começar mais uma conversa super interessante aqui, eu peço que você se inscreva no nosso canal, sim, acione o sininho, assim você não perde nenhum papo inspirador e transformador que a gente tem aqui todas as terças e quintas às 18 horas. Hoje a nossa conversa é muito bacana, é com um grande amigo que eu fiz aí durante a minha carreira, dentro do mundo da comunicação, e ele vai contar muito de bastidores sobre redações que ele passou, sobre o mundo corporativo, até hoje, quando ele fundou aí, mais recentemente, um dos grandes portais aí que já trata essa comunicação de uma maneira muito moderna. Adriano Silva, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, meu caro. Ô, Fernando, prazer em te reencontrar. Muito obrigado pelo convite. Prazer também falar aí com a tua audiência. E tuas palavras foram muito generosas. Eu espero estar à altura dessa apresentação que você fez aí. Com certeza estará, meu caro. E começa falando para a gente, eu quero um pouco contar o início ali de quando a gente até se aproximou, né? Quando a gente se encontrou naquele mundo de agências, em que você, para mim, cara, foi um cara que começou a tratar, né, ou questionar o status quo do mundo corporativo, quando ainda era meio tabu isso, né? O pessoal tinha um pouco de receio, putz. Até lembro quando lançou o seu livro, algumas pessoas falavam, putz, esse cara não vai encontrar emprego em mais nenhum lugar, né? Hoje já está um pouco mais fácil, assim, né? Um pouco mais simples a gente questionar isso. Nem sempre, né? Às vezes até minha mulher me questiona algumas coisas que eu posto no LinkedIn. Mas conta pra gente como que surgiu a ideia de lá atrás você começar a questionar um pouquinho esse comportamento do mundo corporativo. Ah, olha, deixa eu te dizer, eu acho que, de alguma maneira, né, eu acho que eu sempre tive um pouco esse perfil assim, né, ser um pouco mais crítico e de alguma maneira sempre questionar um pouco, né, a estrutura dos lugares onde eu estou e as regras, né, um pouco dessa iconoclastia, Uhum. acho que ela sempre teve em mim, assim, né, então acho que a resposta mais correta aí para a tua pergunta seria, sabe, quando que isso começou, como que isso se formou, eu acho que isso tem a ver com a educação mesmo, né, com a maneira como eu me construí, assim, como pessoa, né? Então não é uma atitude que começa na vida profissional, mas é uma atitude que já vem comigo há mais tempo. Acho que no mundo corporativo a gente tem eu tive ali 20 anos, né, praticamente 20 anos de carreira em grandes empresas e tal. Eu acho que o mundo corporativo ele tem propõe para gente uma dualidade, assim, né? De um lado, você uh, instado a ter essa visão mais crítica, mais ali ativa, né, individual em relação à instituição, ao que está posto. Então, de alguma maneira, as empresas também estimulam isso, né, que você traga alguma coisa nova, que você é, proponha ou provoque, né, aquilo que já está posto, a própria tradição daquele lugar, porque se você não faz isso, também você pode ser visto ali como uma pessoa que não tem grandes contribuições ou né, a dar, mas na maioria dos casos, eu acho que esse é o grande
talvez a grande maioria dos casos, o que transforma essa atitude numa hegemonia mesmo, as empresas estão realmente interessadas naquela pessoa que se encaixa bem dentro da estrutura que está colocada e que reproduz, né, as coisas como elas sempre foram. Então, essa dicotomia, né, eu acho que ela também se reflete um pouco na questão da inovação. Uhum. De uns tempos para cá, vamos pensar aí 10, 15 anos, essa figura do inovador, né, a figura que fica sempre se perguntando como é que eu faço mais, melhor, mais rápido, mais barato, mais conveniente, como é que a gente leva realmente para a vida real aquela ideia de que nada do que nos trouxe aqui é o que nos levará adiante. Essa figura, esse inovador, ele ganhou muito espaço dentro das corporações porque as companhias precisam se mexer, né? Uhum. As companhias precisam estar abertas à mudança. E esse cara, com essa visão, ele é um transformador. Ele é alguém que traz a mudança, implementa a mudança. Agora, antes desse período mais recente, né, vamos pensar aí na história do capitalismo, esse cara ou essa pessoa, eles não eram bem-vindos dentro de uma estrutura organizacional, Sim. porque a própria inovação não era assim requerida. O que as empresas tinham era uma realidade em que, ao longo desses anos todos, elas tinham um modelo de negócio vitorioso, que tinha ciclos de negócio muito longos. Estamos falando aí de ciclos de negócio que duravam 20, 30, 40, 50 anos, né? Um mesmo produto, um mesmo processo, um mesmo serviço. Uhum. E as empresas queriam mexer menos possível nisso, ou seja, elas queriam o interesse, né, era que as pessoas ali que trabalhassem na companhia tivessem a capacidade de reproduzir aquele modelo de negócio para escalar o ganho em cima daquela proposta de valor e que tivesse um mínimo de mudança, no mínimo de ruído, né, de atrito nesse caminho. Então, era um mundo realmente corporativo que privilegiava muito mais o repetidor, muito mais, digamos, o agricultor, o farmer, Uhum. do que o hunter, né? E Entendi. isso mudou muito de uns 10 ou 15 anos para cá, porque os ciclos de negócio ficaram muito curtos, né? Então, a empresa, no momento que ela está ali escalando uma proposta de valor que ela tem e que foi aceita pelo mercado, ela já precisa estar reinventando Uhum. aquela oferta, precisa estar já ter uma parte da equipe, uma parte da empresa pensando no próximo ciclo, no próximo produto, no próximo serviço, na próxima solução, e aí abre-se espaço para essa postura, digamos, um pouco mais rebelde, né? Ah, Então, eu uhum. acabei dando uma resposta mais longa, mas eu acho que é um pouco isso, Perfeito. assim, né? Agora, quando você começou a escrever esses livros, o Adriano, você imaginava, né? Vamos pegar principalmente o ansiedade corporativa. A gente tá tendo um boom de pessoas ansiosas, com burnout e tudo mais. Você já imaginava que daqui uns anos, né, quando você estava construindo a obra, isso ia estourar? Cara, esse é um ponto muito interessante que você está colocando, porque ah, eu acho que essa questão da ansiedade, ela é central na vida da gente, não só no mundo dos negócios, mas de maneira geral, na vida como um todo. Eu me pergunto se essa é uma questão que foi acelerada pela velocidade da vida, de novo, né? De Uhum. novo vem à baila aquela questão dos ciclos muito curtos, então Sim. todo mundo com muita pressa, né? As empresas com muita pressa, as coisas mudando com muita rapidez. Para as pessoas tangibilizarem isso, alguns exemplos que me ocorrem assim, né? O iPod, né? O iPod que mudou completamente a música, o mundo, a indústria da música, né? Transformou uma das indústrias mais poderosas do mundo. O iPod durou 10 anos, né? Pois é. Então, assim, só para as pessoas entenderem, né? Quer dizer, no século XX, quando, né, o carro, por exemplo, é um produto que
talvez o motor a combustão, né, durou 100 anos. Uhum. Quer dizer, um ciclo muito longo de negócios em que você está fazendo basicamente a mesma coisa. Agora tem uma disrupção importante na indústria automobilística, né, ou pela questão da tecnologia, ou pela questão do próprio uso do carro, menos como uma propriedade, mais como um serviço, né, tem toda essa discussão aí, mas de toda maneira nós temos aí já 100 anos, cento e poucos anos de indústria automobilística, em cima de uma mesma proposta de valor. Compara isso com o iPod, por exemplo, né? Só para ter um exemplo muito simples para as pessoas tangibilizarem o que é essa questão do ciclo curto, né? E como isso, tantos outros serviços, daqui para frente vai ser assim. Então, claro que isso traz muita ansiedade, porque, veja, a pessoa que está entrando agora na faculdade, ela precisa levar em consideração que provavelmente as coisas que ela vai estudar hoje não vão fazer mais sentido daqui a 5 ou 10 anos. Uhum. A gente mesmo, né, na minha geração, eu diria que eu sou a geração X ali, né, tenho 50 anos, a gente não tinha esse bafo na nuca, né, você achava que você estava fazendo jornalismo e que você iria permanecer jornalista ou publicitário ou qualquer outra coisa, né? Só para pegar esses dois exemplos, né? Quer dizer, o jornalismo mudou absurdamente na última década, nos últimos 10, 15 anos, né? O Muito, jornalismo, assim, está completamente ameaçado, né? Como atividade, como lógica de carreira, de empresa. Publicidade, de certa maneira, também, né? Então, assim, a gente não sabe hoje. O sujeito vai estudar hoje alguma coisa que daqui a 10 ou 5 ou 15 anos, talvez o mercado né, não exista mais para aquela profissão, ou os skills, as qualificações que o cara adquiriu naquele ciclo perdem o sentido. Então, claro que isso vale para carreiras, vale para pessoas e vale para empresas. O cara hoje faz uma startup bem sucedida, e daqui a pouco, sabe, você cria um aplicativo de táxi, e daqui a pouco não tem mais táxi, não tem mais carro. Então, esse tipo de coisa, claro que deixa as pessoas e as empresas e todo mundo muito ansioso. Então, eu queria primeiro fazer esse comentário para dizer que claro. o livro que eu escrevi, Ansiedade Corporativa, ele trata exatamente dessas emoções aí que decorrem no mundo do trabalho. Então, é um livro que eu gosto de dizer que ele é um livro que fala sobre ansiedade, depressão, melancolia, medo, pânico, né? Todas essas coisas que acontecem com os outros, né? Elas nunca acontecem conosco, né? Então, é um livro que ele tenta dizer o seguinte: não, pera, essas coisas acontecem e aconteceram comigo, né? E acontecem com todo mundo. E eu procurei ali trazer uma reflexão muito pessoal e muito sincera, muito transparente, de como, primeiro, de como que essas coisas, essas emoções afloram e como que essas coisas acontecem na sua vida, e depois como que a gente pode eventualmente lidar com isso. E acho que sim, acho que é fruto um tanto desse ambiente, né? Desse cara ali que, embora eu não seja agora, né? Quem está agora começando quem é nativo desse mundo, desse mundo em ultra velocidade, desse mundo em formação, em eterna formação, são a geração X, né? Os millennials, os centênios da geração Y, né? Mas eu, mesmo sendo uma geração anterior, eu por estar ainda ativo no mercado de trabalho, eu passo por isso todo dia, né? Então, eu acho que assim, tem um ambiente que é muito propício a você se deixar consumir por esse tipo de questão. Nossa vida também está muito exposta, né? Faz parte do jeito de viver hoje, nessa contemporaneidade que a gente vive, faz parte a questão de você abrir sua vida nas redes sociais e você ter sempre que está up to date com esse tipo de informação que vem dos outros também. Essa você está 2, 3 da madrugada, tem os teus alertas estão batendo no teu celular, isso também
é uma coisa que, enfim, todo esse mundo, assim, ele conflui realmente com uma situação muito complicada em relação à saúde mental como um todo. Eu acho que cada um tem a obrigação, de verdade, de achar, de fazer a sua reflexão, de ser crítico em relação a isso, ou seja, aí pega um pouco da tua primeira pergunta, né, quer dizer, Uhum, uhum. a importância da gente também não entrar em todas as ondas, da gente também dizer não, da gente dizer chega, né, dizer a partir daqui não quero, e a gente se resguardar, e resguardar as pessoas que trabalham conosco, né, para não ter para não entrar nessa bola de neve, que no final das contas acaba destruindo, né, bastante o vigor, o entusiasmo, a capacidade criativa das pessoas. Muito legal. E agora, para fechar essa trilogia, né, você também nos provoca na outra obra a sermos donos do nosso próprio nariz, né? E eu te confesso que lendo esse livro foi quando eu decidi que eu queria, algum momento da vida, empreender. Demorou um tantinho, agora que eu estou começando aqui com o canal, né? Mas ele me inspirou a seguir esses passos. Conta um pouquinho como foi para você e o que você diria para quem está aí ameaçando já dar esse passo e está com tanto de receio? Cara, que coisa boa. Muito obrigado por você É. estar me dando esse feedback aí. Assim, eu fico muito feliz quando esse tipo de situação acontece, porque eu acho que é isso que a gente está aqui para isso, né? Assim, a ideia de trocar ideias, de produzir conteúdo, de fazer reflexões, é sempre você afetar o outro, né? Quer dizer, Legal. você expor as suas próprias questões, esse é o meu caminho, né? Sempre buscando me expor quando eu escrevo, e é legal de ver que essa minha particularidade, as minhas particularidades às vezes tocam as particularidades do outro, né? E aí gera, a outra pessoa também faz as suas reflexões e toma as suas decisões. Então, muito feliz de te ouvir dizer isso. O, ah, olha, eu tive essa carreira de quase 20 anos no mundo corporativo, fui um executivo, e em determinado momento eu tomei um tombo, né? E perdi o emprego, nunca tinha acontecido. Tinha tido até aquele momento uma carreira ascendente, bem sucedida, e ali foi um momento duro. Eu já tinha ali 37 anos, e foi um momento que eu precisei me reinventar. Então foi a força que Uhum. eu virei o empreendedor, que eu saí do mundo executivo, do emprego, e eu me tornei o dono do próprio nariz, né? Uhum. Não foi alguma coisa, no meu caso, não foi alguma coisa tão pensada, tão planejada, foi muito mais uma reação a uma situação que se impôs na minha vida. Então foi um começo duro, porque eu tinha já dois filhos pequenos e compromissos e tal, e essa transição, ela te traz muitos desafios, inclusive do ponto de vista financeiro e tal. Isso aconteceu para mim 14 anos atrás, né? Uhum. Então, quando eu, quando eu faço essa transição, e ela foi muito dura no aspecto de ser uma troca de pele, uma troca de DNA praticamente, né? Onde eu vivi muita insegurança a respeito das minhas próprias capacidades de continuar sendo relevante, de gerar dinheiro para pagar as contas, de Pois é. construção de empresa, tudo isso a gente acaba sendo assim desafiado, né, a se enxergar de um outro jeito, né, sem saber se vai dar certo, se você continua de alguma maneira sendo relevante mesmo para Uhum. o mercado. Isso me bateu muito. Então, essa trilogia, né, do Executivo Sincero, ela, ela, ela bebe um pouco dessa fase, dessa época aí, e das minhas reflexões, das minhas conversas com o travesseiro ali, né, Uhum. a partir dessa situação. E eu acho que, assim, hoje, né, 14 anos depois, né, faz 14 anos que eu sou o dono do próprio nariz, e algumas empresas depois, né, abriu outros negócios e tal.
Hoje eu penso que o empreendedorismo, ele é basicamente uma atitude mesmo. Isso é Uhum, uma coisa que eu percebi que, na verdade, e me ajudou muito nesse processo, que eu percebi que eu sempre fui empreendedor. uhum, Só que em algum momento eu estava empreendendo com uma carteira de trabalho, eu estava empreendendo com dinheiro do acionista, mas era uma atitude em relação ao trabalho, né? E essa sim, atitude também tem a ver com essa figura, essa postura do inovador, essa atitude do cara ou da pessoa que sempre busca é, acrescentar alguma coisa diferente, nova, melhor àquela realidade que ele encontrou. Então, eu acho que você pode, inclusive, nunca ter um CNPJ para chamar de teu, você pode nunca abrir uma empresa na tua vida, mas você pode se considerar, sim, um empreendedor, você pode considerar, sim, que você atuou no intraempreendedorismo, desde que você tenha essa postura de resolver problemas, de procurar problemas para resolver. É isso que define o empreendedor, né? uhum, Ou essa atitude empreendedora, é você procurar uma dor de alguém no mundo que você possa resolver com aquilo que você sabe fazer, e aí você vai se remunerar por isso. E eu acho que é perfeitamente possível ter essa atitude dentro de empresa também, com o crachá da empresa, assim como é possível não ter essa atitude e nunca ser um empreendedor, né, se você fugir dos problemas, se você sim, buscar ter o menor risco possível dentro da sua trajetória e atuar somente na zona do conforto e tal. Esse, digamos, é o anti-empreendedorismo, né? exato. Então, é um pouco isso que eu penso. Muito legal, Adriano. E a gente, para relembrar um pouquinho o quanto você empreendia dentro dos lugares que você passou, e eu sei que a nossa audiência, boa parte, é uma turma aqui da comunicação, né, até do jornalismo. Conta um pouquinho aí tudo que você fez, né, quando você chegou ali na Abril, todas as conquistas que você teve, o que você ajudou a criar lá, para depois a gente já passar para o capítulo ali da Rede Globo. Foi assim, eu, eu saí do Brasil para estudar nos anos 90, fui fazer um MBA no Japão, fora, que era um negócio que era importante na minha geração, você fazer um MBA, estava se falando muito nisso nos anos 90, e o Verdade. Brasil também estava se reconectando ao mundo naquele momento ali, né? 94, 95, quando eu saio. E, e, e aí eu começo a escrever alguns artigos para exame lá do Japão e virei um articulista da revista. Exame, naquele momento ali, realmente um veículo muitíssimo relevante, né, Uhum. no mercado brasileiro. E aí pintou o convite para eu vir assim que eu me formasse lá no Japão, que para eu vir, eu estava até considerando na época não voltar para o Brasil, fazer uma Uhum. carreira de executivo em outros lugares, mas acabei achando bacana aquela questão, acho que eu me encontrei também na, na questão de escrever, de lidar com conteúdo, com conhecimento, com informação, e aí eu entro na Abril, em 98, na Exame, e ali eu tenho uma carreira que foi muito bacana. Eu tive o privilégio de participar daquela redação da Exame dos anos 90. Vamos lembrar que nos anos 90, né, Uhum. nos dois termos do FHC, né, Sim. o Brasil teve um choque liberal. Né? O Brasil, que antes disso era um país fechado, era um país ali desconectado, com hiperinflação, um país que estava uma carta Uhum. fora do baralho, né? Quando surge a globalização ali nos anos 90, o Brasil também se globaliza, né? Se abre. Verdade. Uhum. Então, a Exame estava numa posição muito estratégica para fazer esse acompanhamento e fez acompanhamento, curadoria, lançou trouxe, né, um monte de luzes para o mercado brasileiro. E então eu tive o privilégio de fazer parte dessa redação aí, né, por alguns anos. E depois eu tive talvez o meu melhor ciclo, meu grande ciclo dentro da Abril, que foi o convite para dirigir a Super Interessante. Uhum. Aí eu viro um diretor de redação. Para quem não conhece tanto a estrutura como era, né, do jornalismo, o diretor de redação é aquele cara que responde por toda a operação, né, e tal.
E aí eu tive condição de, nessa posição, também não apenas atuar editorialmente, mas também começar a atuar com toda a construção de businessman, de homem de negócios que eu tinha feito no MBA e Tá. tudo. Então, eu virei uma espécie de um publisher antes do Uhum. tempo, né? Assim, Entendi. foi um dos É primeiros época caras de ouro essa daí também, da super interessante, né, Adriano? foi assim, a época de ouro da Abril, do Como um mercado todo, né? editorial como um todo, das revistas, né? Uhum. Tudo isso ali a gente acompanhou o surgimento da internet comercial, foi exatamente ali naquele momento, final dos anos 90, né, que surge a internet Uhum. comercial. Bem, a Abril acabou não conseguindo fazer a sua própria transformação digital e ficou atrelada a um formato, né, que acabou fenecendo, que acabou deixando de ser relevante na vida das pessoas, Uhum. que é o formato do papel com tinta, grampo, né, que chega até Uhum. você por meio de uma banca de revista. Esse mundo desapareceu, mas naquele momento a gente tinha uma relevância muito grande. E aí, quando eu fui para Super Interessante, aí foi o momento de eu virar esse publisher, né? E aí foi um ciclo muito bom, foram 5 exercícios à frente da Super. A Super virou uma espécie de uma editora dentro da editora, a gente lançou muitos títulos, tinha um espaço muito interessante para empreender de novo, né? Ali, Uhum. eu ocupei esse espaço que havia, de certa maneira expandi esse espaço também, com um time brilhante de gente trabalhando junto ali. E aí depois, aí sim, eu terminei a minha carreira de 10 anos na Abril como diretor do Núcleo Jovem, daí eu já virei uma espécie de chefe de diretores de redação, em vários títulos, Tá. e eu era responsável por essa unidade, para todos os negócios da Abril que eram direcionados a esse público jovem, né, jovem Uhum. adulto. Então foi realmente uma história muito interessante, super interessante, Super interessante. e, e tem a ver um pouco com aquilo que a gente estava falando agora, né? Como os ciclos ficaram curtos, né, cara? Essa é uma indústria que a Abril era uma empresa que chegou agora, há 10 anos, em Uhum. 2010, 11, 12, Uhum. a Abril era uma empresa que estava faturando 3 bilhões de dólares e, e chegou a ter 13 mil funcionários, ou seja, era uma coisa gigante, né? Até para dar o meu E, exemplo, Adriano, eu que comecei a faculdade de jornalismo em 2000, quando eu comecei, eu não tinha ideia de que um dia ia acabar essa relevância do papel, por exemplo. Eu não fazia ideia disso, em 2000, hein? você veja, são coisas que se alteram, essa realidade se altera com muita velocidade, né, cara? Então, Uhum. a gente vive num momento de adaptação, né? Você tem que escolher se você vai ser um dinossauro que não vai conseguir se adaptar às novas condições do planeta e vai deixar para trás 300 milhões de anos de dominância porque você não Uhum. compreendeu que o planeta mudou, você vai Exato. ser extinto, Uhum. ou se você vai ser um roedor, né, que vai Uhum. conseguir adaptar a sua dieta ali e tal, e se transformar lá na frente em alguma outra coisa mais interessante. É isso que a gente está vivendo em todas as carreiras, em todas as Todas. indústrias. Não, ninguém mais tem lugar garantido e ninguém mais tem tempo para dominar a bola e olhar para o lado. Quando você domina a bola, você já tem que saber para onde passar. E isso Uhum. nos deixa ansiosos, sem dúvida. Sim. E Adriano, depois disso, essa carreira brilhante, né, na Abril, você vai para a Rede Globo, né? E a gente lendo o seu outro livro, né, o 13 meses dentro da TV, a gente espera todo aquele glamour e tudo mais, e você um pouco que desconstrói isso. Me conta aí como foi a sua trajetória ali à frente do Fantástico, por favor. Essas histórias também, né? Como você bem puxou, elas estão contadas em livro. Os Sim, bastidores da Abril é o República dos Editores. Então, para quem boa. tem curiosidade de entender o Esse que eu não era li aquele ainda. mundo, para quem tem curiosidade para entender como era aquele mundo do qual você participou e tal, Uhum, né? Mundo das redações, do jornalismo estabelecido. O que era Abril? Eu acho que ali, né? Quem tiver essa curiosidade, busque lá. É a República dos Editores. boa. Saiu pela Rocco em 2018 e tem aí a sequência da minha carreira,
é esse ciclo na TV Globo. E é claro, você imagina, eu tendo tido essa década de ascendente na Abril, e tendo aprendido tudo que eu tinha para aprender ali, de mídia impressa, de revistas e tal, eu tinha uma curiosidade muito grande, né, de aprender uma coisa nova. Fui para a Globo para fazer televisão. Uhum. E aí eu fui ser chefe de redação do Fantástico, no Rio de Janeiro. Uhum. E aí, assim, fui preparado para ter mais um ciclo de longo, né, um ciclo de 5, 10 anos ali, de muito trabalho de realização. E eu não consegui me conectar com aquela estrutura, né? Aquela estrutura ali estava fechada, bati num paredão ali, e não deu certo. Esse foi um casamento que não deu certo. Eu acabei ficando um pouco mais de um ano lá. O nome do meu livro é 13 meses dentro da TV, Uhum. né? E conta um pouco como era, né? Como é a TV Globo por dentro, como era o telejornalismo, os bastidores ali da redação do Fantástico, do mundo da televisão, e um pouco qual foi a minha aventura, né? Eu chamo esse livro de, está na capa do livro, né? Uma Uhum. aventura corporativa exemplar, porque de fato isso acontece com a carreira e na vida de muita gente, né? Você sai muitas vezes de um ciclo bem sucedido, achando que você vai engatar em outro, numa outra empresa, e simplesmente as coisas não acontecem, porque o jogo não encaixa, né? E no meu caso, eu levanto uma série de hipóteses ali de por que isso aconteceu, mas de fato não encaixou. E essa foi a minha passagem. Sei que eu soubesse, né? Essa foi a minha passagem. Esses 13 meses representaram a minha passagem do executivo para o empreendedor. Porque quando eu perco esse emprego, né? E tomo esse revés da minha carreira, já ali, portanto, aos 37 anos, como eu disse, Uhum. isso foi muito duro, né? Foi muito Uhum. complicado. Eu não sabia mais se eu era, como profissional, o Adriano da Abril, Uhum. né, que fez um monte de coisas legais, ou se eu era o Adriano da Globo, que não Uhum. conseguiu aterrissar naquele território, que não conseguiu compreender Uhum. como que aquela banda tocava, né? E você você ter esse tipo de dúvida a seu próprio respeito, a respeito do seu talento, a respeito da sua capacidade de realização. Você ter esse tipo de dúvida quase aos 40, tendo uma família para sustentar, é um negócio que te deixa, digamos assim, nervoso, né? Imagino. Aí isso depois então engata, né, nessa reconstrução profissional e pessoal também, dentro do mundo do empreendedorismo, que é um pouco esse ciclo que eu vivo até hoje. Sem entregar muito do livro, Adriano, conta um pouquinho pra gente. Você encontrou o que lá? Um ambiente hostil? Você acha que por você ser de fora, não ser alguém que foi promovido ali dentro da Globo, atrapalhou? Como é que foi isso aí? Eu acho que assim houve alguns fatores assim que eu acho que contam mais. Eu acho que uh, vou começar assim Tá. do meu lado, né? Eu acho que assim eu fui contratado pelo chefe do meu chefe. Então Uhum. esse costuma ser um problema, né? Quer dizer, quando você não é contratado, você não é uma escolha voluntária, legítima da pessoa para quem você vai trabalhar diretamente, isso pode representar um problema, Uhum. né? Porque você, de alguma maneira, foi colocado ali pelo superior do seu superior. Uhum. Ah, acho que eu caí num lugar dentro da TV Globo, num- numa redação específica que tinha suas peculiaridades também, né? Tá. De disputa de poder, de uma estrutura que funcionava de um determinado jeito há muito tempo e tal, com assim algumas questões que eu acho que são importantes também de se levar em consideração, que a baixa mobilidade de a baixa movimentação no mercado de trabalho do Rio. Então, assim, quem tem um lugar, quem tem uma cadeira ali, aquilo só tem aquilo. Então, assim, as pessoas são muito mais agarradas, atreladas, né, a
daqui não saio, daqui ninguém me tira e faz qualquer coisa para estar aqui. Então, quem entra é sempre uma ameaça. Uma ameaça, também, né? É uma ameaça, porque acho que isso em todo lugar é assim, mas eu acho que em lugares onde você tem um pouco mais de escassez de oportunidades, as pessoas ficam mais sensíveis, hipersensíveis a essa questão. Então, acho que eu não consegui lidar bem com essa situação de ser visto como uma ameaça a um status quo que estava estabelecido. Talvez também o meu estilo um pouco mais realizador, fazedor, empreendedor, não tenha encontrado espaço dentro de uma estrutura que era mais conservadora, que era mais de reprodução de um modelo que estava estabelecido há muito tempo. Embora o meu mandato oficialmente fosse o de rever algumas coisas, porque já se começava ali a ter uma crise, né, de audiência, o mundo já estava mudando, a internet já estava surgindo, então, quer dizer, havia no meu mandato oficialmente um desejo de que eu ajudasse Renovar mesmo, né? a renovar o olhar sobre a coisa. Mas no dia a dia, isso é muito comum também nas organizações, essa esquizofrenia, né? De um lado você quer mudar, mas de outro lado você não quer mudar. Acabou que a minha posição era a chamada burn position, né? É um emprego que é feito para você se queimar mesmo, né? Que você está numa situação de muita periculosidade, porque você está no olho desse furacão, de um ambiente que sabe que precisa se mexer, mas no fundo não quer se mexer e vai resistir à mudança, e você tem esse mandato, que é um mandato exatamente, olha, vem para cá e toma tiro. A gente quer... A tua função aqui é apanhar. Entendi. Então, acho que também teve... Mas eu vou pôr reticências aqui, vou pôr um etc. aqui nessa frase, porque eu acho que as pessoas vão se divertir muito com... Demais, né? O 13 meses dentro da TV, eu já ouvi algumas pessoas me dizerem que ele funciona como um thriller, porque é aquela história assim, que você sabe que tem um morto na sala, você sabe que a pessoa morre no final, mas você fica lendo, eletrizado aquela história para entender, porra, como que esse cara morreu, né? Esse cara sou eu. Mas morreu para essa vida, né, digamos assim, e daí aí. renasceu muito mais forte, Adriano. Agora eu quero começar a contar o seu lado empreendedor, que foi como a gente se conheceu, né? Foi apresentado por você, pelo Rick e pelo Edu, inclusive queria mandar um abraço para eles. E ali estava o embrião, né, nascendo o draft. Então, conta pra gente aí como foi, até chegar hoje ao draft, que para mim aí está liderando aí essa nova maneira de comunicação de veículo de mídia. Ah, legal. Foi assim, né? Eu ali voltei a São Paulo em 2008 e sem saber o que eu ia fazer da vida e tal. Queria até continuar fazendo televisão, mas não estava conseguindo uma reconexão. E aí pintou a chance, um convite de um amigo, da gente trazer para o Brasil o Gizmodo. Na época ali da blogosfera, antes das redes sociais, né, de 2008, não havia a rede social como existiu depois. Então, a gente ia trazer o maior blog do mundo para o Brasil, que era o Gizmodo, e aí foi meu primeiro empreendimento, foi muito legal, aprendi demais, e esse foi um ciclo de 3 anos. Em 2011, a gente vende esse negócio, fomos comprados por uma empresa que queria... comprou tudo com porteira fechada, né? Nossos assets, nosso modelo de negócio, nossa equipe e tal. E eu tenho muito orgulho da Spice Media, a empresa que a gente criou para fazer o Gizmodo, porque eu acho que ela foi uma precursora numa série de aspectos, né? Desde instituir o brand content, né? O content marketing, numa época que as empresas só compravam banner e impressão, e a gente disse que a gente trouxe essa conversa de que as marcas precisavam construir suas próprias histórias. Imagina, isso 2008, né? 14 anos atrás. Então, acho que a gente trouxe um pouco de profissionalismo também para a blogosfera. Não se chamava de influencer, nem de creator naquela época. Não tinha nada disso, né? Mas, assim, já tinha ali pessoas que eram veículos em si, mas que não tinham a menor noção de como lidar com isso, né? Nem do ponto de vista editorial e nem do ponto de vista comercial. Então, acho que a gente deu essa contribuição. E quando eu vendi a Spice Media, eu acabei
reencontrando com o Edu Vieira e com o Uhum. Ricardo César, Uhum. que estavam com a Ideal, né? A agência Uhum. Ideal, que estava também uma empresa muito inovadora no mundo do PR. Uhum. E a gente acabou, eles me chamaram, acabei trabalhando, fazendo uma consultoria, sendo um consultor da Ideal por uns 2 anos. E foi nesse momento que a gente estava junto. Agradeço também, quero mandar um abraço também para o Edu e Uhum. para o Rick, porque eles foram muito importantes naquele momento Uhum. da minha trajetória. Eu Uhum. estava tendo vendido a Spice Media, eu estava num período de non-competing, né? Então fiquei ali 12 meses sem poder voltar a empreender, e eles Uhum. gentilmente me acolheram no mundo da Ideal, que era um mundo em expansão e um mundo Sim. muito interessante ali, né, de reinvenção. E, e aí, naquele período, eu comecei a perceber essa coisa da nova economia, do novo capitalismo brasileiro, que surgia com muita força, né, com gente empreendendo de uma maneira diferente, com outro perfil, né? Estava começando empresas como Mesa e Cadeira, Perestroika, Inexplorato, Catarse, uma série né, na publicidade lá, o grupo Flag do Martini, na época era Clube Uhum. CC, um Verdade. monte de gente fazendo coisas Uhum. diferentes, de um jeito interessante. A Box 1824, no mundo da pesquisa, eu comecei a olhar para isso e dizer, escuta, eles têm alguma coisa em comum e que é diferente de todos os outros, de todo o resto. Uhum. E aí eu comecei a perceber que havia realmente ali alguns fatores que definiam essa coisa da New Economy, né? Certo. E eu não conseguia, Lourenço Bustani, da Mandala, enfim, mas daí eu comecei a perceber que essa geração, essa galera, todo mundo ali chegando aos 30, por volta dos 30, estavam construindo um ambiente muito interessante, né? E trabalhando para grandes marcas e gerando cases e de uma forma muito charmosa, muito impactante. E não havia nenhum veículo de jornalismo que estivesse cobrindo essa cena. E eu queria conhecer mais sobre esses caras, e esses cases não estavam escritos ou descritos em lugar algum. E aí eu criei o Projeto Draft, a ideia do Projeto Draft surge daí, de então ser esse veículo de jornalismo de negócios, fazer jornalismo de negócios aplicado a esses negócios inovadores. E aí o Draft se estabelece com 4 grandes pilares. A Uhum. gente olhou para os negócios criativos, economia criativa, para os negócios sociais, negócios de impacto social, para os negócios de escala, ou seja, o mundo das startups, scale-ups, da exponencialidade, etc., e o mundo do intraempreendedorismo, dos inovadores corporativos. Então, esses são os Sim. 4 grandes DNAs dessa nova geração de empresários brasileiros, né, de capitalistas brasileiros, Uhum. e a gente ali estabeleceu o draft nesses 4 pilares, nessas 4 sessões, essas 4 frentes, estabeleceu o draft ali para contar essas histórias, seguir essas histórias, e eu acho que o draft foi muito precursor, muito pioneiro ao ter enxergado isso, né? Total. Isso foi em 2013, a gente estreia o draft em 14, o draft acabou de fazer 8 anos. Uhum. Depois, essas pautas começaram a aparecer também em outros veículos, né? Uhum. Que antes nem olhavam, ou não consideravam, ou não enxergavam esse fenômeno, né? E aí, hoje, digamos, você encontra isso em outros lugares, mas naquela época o draft surgiu exatamente porque eu queria ler sobre esses caras e não tinha onde. Não tinha onde, né? Não tinha onde. Então, o draft surge aí, e eu tenho uma alegria grande, porque eu acho que o draft é uma contribuição, é uma realidade, ele é um fato dado, né? Ele fez sentido, ele faz sentido, ele encontrou seu lugar no mundo. E essa é a maior Uhum. alegria, eu acho, para um empreendedor, né? Quando você vê que a sua iniciativa encontrou um lugar, né? Uhum. Ela existe independente dos seus esforços, né? Uhum. Ela existe porque as pessoas demandam. E Uhum. havia essa demanda pelo draft, não apenas em mim, mas em outras pessoas. E é isso que a gente tem feito desde então, né? Uhum. A gente tem buscado contar qual é que é a definição do draft. A nossa missão, o que nos move, a razão da nossa existência é contar as histórias de quem está fazendo coisas incríveis para que a gente consiga também, ou seja, dar
visibilidade, né? Reconhecer essas pessoas que estão correndo o risco de fazer coisas diferentes e inovadoras, e ao contar essas histórias, instrumentalizar, inspirar outras pessoas a construir coisas ainda mais incríveis, a enxergar que é possível fazer diferente, que é possível fazer de outra maneira. Então, digamos que também é uma missão que é muito bom você acordar todo dia e ter essa missão, e ser essa a sua Essa missão, né, missão, né? na vida. Uhum. Legal, Adriano. Como foi competir, de certa forma, com os veículos tradicionais? Por dois motivos, né? Eu acho que o Brasil, eu acho que melhorou isso, né? Mas eu acho que ainda é muito tradicional da empresa querer estar naquele veículo X ou Y. E também até de branded content, né? Eu acho que isso também está melhorando, mas existia muito preconceito, né? Que daí o que fala, isso aí é branded, isso aí é editorial pago, né? Como que vocês trabalharam isso para facilitar e mostrar que é uma via possível, e eu até acredito que é uma via atual e que praticamente o futuro aí da mídia. Essa questão do brand content, né, do content marketing, é interessante. Como é que surgiu isso na vida das empresas? Isso surge, na minha visão, essa é a minha tese, Uhum. isso surge com as Tá? redes sociais. Uhum. No momento que a empresa entrou na época, vamos falar em Facebook, né, 2010, 2011, 2012, quando o Facebook se estabelece ali como Uhum. um padrão de mercado, muito mais do que o Twitter, que tinha surgido um pouco antes, as empresas perceberam, primeiro, eu preciso estar dentro desse ambiente, eu não posso estar Uhum. fora do Facebook. No momento que elas entram, elas percebem que o jogo no Facebook é conversar. Tá. Então, não existe uma página estática dentro do Facebook como elas tinham na internet antes. Uhum. E essa conversa é conteúdo. Ali, essa necessidade de você abastecer uma conversa de marca direta com as pessoas, com os consumidores, é exatamente o que define o início da indústria de content marketing. Uhum. E aí, o que acontece? As agências de publicidade, no começo, resistiam a esse tipo de situação, porque para Sim. uma agência de publicidade é um problema você fazer conteúdo, né? Porque os caras sabem fazer campanha, comprar mídia, Exato. É. ou pelo menos era assim, né? Então É. as agências começam a perceber que elas precisavam aprender a fazer isso. As agências de PR também, né? Quer dizer, a agência de PR deixou de ser uma assessoria de imprensa que só faz o release e o relacionamento com Uhum. jornalistas e com outros públicos da marca, mas ela começa também a oferecer o serviço de construção de narrativa da marca. E Uhum. aí vem as agências específicas construídas em cima já da ideia da entrega de content e tal. E para mim, assim, na minha história, isso começa antes até do Projeto Draft, né? Isso começa Tá. lá no Gizmodo. Porque já no Gizmodo, em 2008, 2009, eu pensei, olha, não vou conseguir competir aqui em CPM com os portais, né? Uhum. Não vou conseguir vender banner, sobreviver de super banner, de square banner, né? Uhum. Então, o que a gente pode entregar de diferente, de especial e de poderoso para os clientes? É o Gizmodo, a expertise editorial do Gizmodo, ajudar as empresas a fazer tutorial, a fazer conteúdo relevante para esse público, que é o público Uhum. geek, o público tech lover. Ali sim, acho que foi um momento de muita catequese do mercado, algumas marcas e Uhum. agências mais ousadas, inovadoras vieram conosco. Eu conto um pouco essa história num livro chamado Por Conta Própria, que Uhum. é a história desse desabrochar do mercado digital no Brasil. Tá. Então, ali tem pessoas que foram inovadoras o suficiente para começar a comprar essa solução. E depois, no Projeto Draft, isso já estava um pouco mais estabelecido, porque aí, de novo, depois de 2010, depois do Facebook, isso já virou um slot dentro do painel Uhum. de controle do marketing. Não era Uhum. mais, eu não precisava mais vender a ideia do content. O content já Uhum. estava dado, eu tinha que disputar aquela verba Entendi. com outros fornecedores. Eu acho que e tem sido assim desde então, né? As marcas hoje eu acho que elas não têm mais tanto essa dúvida se precisa ou não, ou se pode ou não fazer conteúdo. Elas têm que fazer conteúdo, elas Uhum. têm que estabelecer suas narrativas, construir seu storytelling,
construir suas próprias audiências, seus próprios canais. Então, isso virou uma disciplina normal, mainstream do marketing, né? Uhum. Também isso não substituiu o PR e não substituiu a publicidade, né? Acho que é uma trinca hoje, uma boa marca, uma boa empresa, ela vai gerir sua marca na comunicação e no marketing, tendo uma boa agência de publicidade, tendo uma boa agência de PR e também tendo um bom parceiro de content marketing, né? Que, no caso, é o tipo de empresa que nós temos. E acho que, assim, aquela dúvida que havia, aquele preconceito que havia mais lá atrás, né, que até antes desse mundo digital se chamava informe publicitário especial, né, Nossa, lembra? que foram os primeiros conteúdos de marca que você tinha na mídia impressa ainda, né, e realmente eles eram feitos para ser feios e para serem diferentes Sim. do conteúdo editorial, porque não queria ver... Vinha tudo torto, parecia, né? Era deliberadamente feito para ser pior do que o conteúdo editorial. Acho que esse é um mundo também que ficou para trás, não é mais assim que se pensa e que se faz. Então, assim, acho que também eu tive, de alguma maneira, a sorte de estar ali no momento certo, no lugar certo, e me tornei um inovador nessa área da indústria de comunicação aí, que ajudamos, de alguma maneira, a estabelecer, tanto com o Gizmodo, depois quanto o Projeto Draft, a estabelecer o content como uma disciplina de linha para gestores de marca no Brasil. Legal. E agora, como que você imagina para frente, Adriano? Eu sei que é difícil, né? A gente mesmo conversou aqui que as coisas mudam muito rapidamente e a gente precisa se adaptar. Mas como que você imagina, ou até como você filosofa aí, que vai ser daqui para frente o consumo de mídia? E como que você imagina estar com o draft dentro disso? Puxa, essa é uma pergunta, assim, é a famosa pergunta de $1 milhão, né? Exatamente. Especialmente nesse mundo que a gente estava definindo agora há pouco, que é um mundo que muda de uma forma muito rápida, né? E a previsão, né? A futurologia, ela é difícil de fazer. Mas eu te diria o seguinte, eu acho que as marcas vão cada vez mais se tornar, as marcas bem-sucedidas na sua comunicação, no seu marketing, eu acho que eu vejo um arco, né? Tem até uma aula, uma palestra que eu falo sobre isso. Acho que durante 100 anos as marcas conseguiram ser simplesmente anunciantes no seu relacionamento com os seus públicos. Então, era isso, as marcas se definiam no mundo da comunicação como sou um anunciante, né? E aí você resolvia isso com uma boa agência de publicidade e comprando mídia e fazendo reclames, né? E você também, com linguagem publicitária, evidentemente, e você tinha uma segunda agência, que era a agência de PR, em que você buscava um espaço dentro de veículos terceiros. Com o conteúdo, nós entramos nessa nova fase em que a marca vira o seu próprio veículo, ela produz seu próprio conteúdo, ela nutre sua própria audiência, seus próprios leads, e hoje toda empresa deveria estar fazendo isso, né? Construindo seu storytelling, suas narrativas, os seus leads, o seu banco de dados, o seu relacionamento com os seus vários públicos, né? Ou seja, não terceirizar isso, mas isso foi, de alguma maneira, virou uma propriedade e um compromisso da própria empresa, da própria marca consigo. Eu acho que daqui para frente tem um avanço, né, desse tripé, que hoje é o tripé da publicidade, do PR e do content. Eu acho que tem um avanço que é a marca se tornar cada vez mais ativista. Eu acho que é você sair do tell, né, de você contar a história, de você ir para o do, que é você realmente produzir a história. Então eu vejo as marcas cada vez mais produzindo as histórias. E aí você vê, é a marca que, em vez de dizer, de gastar $1 milhão fazendo uma campanha, dizendo como ela é legal, ela vai lá e faz uma coisa realmente legal e deixa que as pessoas digam o quanto ela é legal. Né? Então, é a marca atuando cada vez mais junto à comunidade onde ela está inserida. Isso tem a ver também com esse novo pacto aí do mundo ESG, ou seja, as empresas têm que ter atuação de verdade, não adianta só o discurso. Então,
Eu acho que o mundo da comunicação está caminhando para ser um mundo mais verificável, para ser um mundo mais verdadeiro. Isso faz com que a própria comunicação tenha que ser um pouco mais jornalística e menos publicitária, porque as marcas vão ter que contar cada vez mais as suas verdades e não os seus desejos ou as suas ofertas ou as suas propostas de valor. Não, eu quero saber o que você está fazendo mesmo, né? Então, eu vejo que as marcas, a partir de agora, isso vai influenciar a própria publicidade, né? Porque mesmo usando uma linguagem mais publicitária, você vai ter que falar cada vez mais sobre fatos, sobre verdades, sobre construções concretas, né? E não, digamos, propostas um pouco mais etéreas. Então, eu acho que eu vejo isso, eu vejo uma busca por autenticidade, vejo uma busca por verdade, vejo uma busca por fatos, por claims objetivos, né? Cada vez mais eu acho que o público exige isso das marcas e as marcas vão ter que trazer isso, como eu disse, não apenas na publicidade, não apenas no seu PR, mas também no content que a marca produz. E, portanto, esse content que a marca produz vai ser cada vez mais uma narrativa, um storytelling baseado naquilo que ela faz. É o do and tell. Não existe mais o tell sem o do. Não existe mais você contar a história se você não está realizando essa história. E eu acho que isso vai trazer as empresas a serem mais cidadãs, a serem mais ativistas, a realizarem mais coisas de verdade. Ou seja, depois eu vou comunicar o que eu fiz, mas eu preciso antes fazer mesmo. Não é só uma chamada bonitinha para o cara clicar em algum lugar e comprar o meu produto, o meu serviço. Não, eu preciso oferecer mais, eu preciso engajar esse consumidor, preciso transformar o meu público numa comunidade, eu preciso co-criar, eu preciso cooperar, né, com os stakeholders que estão ao redor da marca. Então eu vejo isso, eu vejo a comunicação cada vez mais tendo esse pé na realidade. Cada vez, o que é ótimo, porque traz a comunicação para o mundo para o dia a dia da marca, para o dia a dia da empresa. Ou seja, a marca fica mais parecida com a empresa e a comunicação fica mais próxima da realidade dessa marca, que está próxima da realidade dessa empresa, que está no dia a dia dos negócios. E é muito bacana que a gente esteja caminhando para isso, porque no momento que você faz essa aproximação, tem menos espaço aqui para o papo furado, para a história vazia, para a frase de efeito que não é verdadeira, você está entendendo? Então, eu acho que o caminho, eu vejo isso, talvez tenha um pouquinho de wishful thinking meu aí, que eu gostaria que acontecesse, sim, mas de alguma maneira não é um construto meu, isso aí eu vejo isso acontecer. As marcas mais legais são marcas, inclusive, que sei lá, vamos pegar aí Red Bull, né? Uma marca que já deixou há muito tempo de ser anunciante para virar uma marca produtora de conteúdo, ou seja, você vira de marca anunciante, você vira uma marca publisher, e de uma marca publisher você vira uma marca doer, maker, né? Ativista, que vai lá e faz coisas interessantes, né? E cria seu próprio time de futebol, cria seu próprio campeonato de kitesurf, sei lá, e acaba gerando assets para a marca, né? E isso também é comunicação, mas é uma comunicação que acontece por meio de realizações na realidade da vida das pessoas. Então, eu vejo que é muito provável que a gente vai caminhar para esse caminho, para esse lado aí. Muito legal, Adriano. Também penso que passa muito por isso. Nosso tempo está acabando, quero agradecer a sua presença, sempre um aprendizado falar contigo, meu caro. Então, eu fico muito feliz de ver o que o Draft se tornou, né? Desde aquela reunião em que nos conhecemos ali na Concept, ali em Pinheiros. Queria citar também o Rodrigo Padrão, que estava com a gente nessa trajetória. E te agradecer por emprestar esses minutos aí de conhecimento e de história com a gente. Fernando, pô, cara, eu também, assim, na minha última fala aqui, também quero te agradecer e te desejar muita sorte, muito sucesso aí nos teus novos ciclos. Eu não sei se todo mundo que te acompanha já teve a oportunidade de trabalhar com você, eu tive, e quero te dizer que você é um cara que sempre foi muito, ao lado de ter um profissionalismo e
e ser um cara muito diferenciado no ponto de vista do talento e da competência, você também sempre foi um cara muito acolhedor, né? Que sempre soube conversar, seja com cliente, seja com fornecedor, você sempre foi um cara aberto, nunca é um cara assim grande nesse aspecto, né? De não ser uma pessoa pequena, é uma pessoa grande. E o nosso querido Rodrigo Padron, né? Fundador da Concept, da empresa onde você estava atuando, onde a gente se conheceu, também é um cara que tem esse perfil. Então, também aproveito para mandar um abraço para o Padrão aqui cara, fico à tua disposição. Foi um prazer ter tido a oportunidade de, provocado por você aqui, tecer um pouco esses raciocínios e espero que a gente esteja em outras oportunidades juntos também. Vamos sim, vamos sempre nos atualizar sobre comunicação e sempre que precisar vou te chamar. Queria que você deixasse aí também, se por um acaso alguém ainda não conhece o Draft, se deixar a página do Draft, as redes sociais e também se quiser deixar algum lugar especial para adquirir os seus livros, que eu já percebi que tem 2 aí que eu preciso me atualizar. Não, olha, o Projeto Draft é fácil, é projetodraft.com, inclusive o Draft Books está lá dentro. Então, ali você consegue comprar o Por Conta Própria, que é o meu livro mais recente, né? O Por Dentro da TV você já leu, né? Mas você estava falando do República dos Editores, que conta a história da Abril. Esse aí você acha fácil também na Amazon ou em qualquer outra Megastore. E a gente tem uma outra plataforma que eu quero convidar a tua audiência a conhecer, que é uma plataforma voltada para ESG, para sustentabilidade. É uma espécie de... É o que o Draft faz para o mundo da inovação, da transformação digital, do empreendedorismo. O Net Zero faz pelo mundo do ESG, da sustentabilidade, do innovability. Então, o Net Zero é netzero.website. Netzero.website, vocês vão conhecer uma plataforma muito legal, voltada para esses temas e para essas conversas ligadas ao mundo ESG. Legal, Adriano. Muito obrigado mais uma vez e vida longa aí ao Draft e aos demais projetos. Muito obrigado. E obrigado você que nos acompanhou aqui em mais um episódio delicioso do podcast Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, assim você ajuda a gente a continuar levando essas histórias transformadoras para a nossa enorme audiência aqui na internet. Eu sou Fernando Tuller, esse é o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo. Até lá.